Olá, quem é que nunca se viu no meio de uma discussão que parece não ter fim? Daquelas que nos deixam meio perdidos, sem saber o que fazer. Pois é, mas e se eu dissesse que a resposta pode estar, na verdade, escondida numa história? É isso mesmo. Hoje vamos entrar juntos na floresta do respeito e descobrir como é que a empatia e a compreensão podem de facto transformar qualquer conflito. Então, a nossa viagem começa com uma pergunta que é, vá lá, fundamental. Qual é o ingrediente secreto para uma amizade daquelas mesmo fortes que duram? A resposta, como vamos ver, é ao mesmo tempo mais simples e, acreditem, muito mais poderosa do que se possa pensar. E como acontece tantas vezes na vida, não é? Tudo começa com uma coisa pequenina, um simples avião de brincar. Um objeto que parece inocente, mas que, sem os nossos protagonistas saberem, vai ser o ponto de partida para uma lição. E que lição! Ok, vamos então a isso. Primeira parte da nossa história, uma amizade em apuros. Este é o ponto de partida, aquele mundo que todos conhecemos, o mundo dos conflitos, onde vamos conhecer o Lucas e a Sofia. E pronto, cá está, o coração de tantos, mas tantos desentendimentos. De um lado, temos o Lucas, a sentir que aquilo não é justo, do outro, a Sofia, com a sua própria perspectiva. Reparem, ambos têm as suas razões, e é precisamente nesta encruzilhada de verdades de cada um que os conflitos nascem e, claro, ganham força. E agora, a seguir, vamos fazer a transição. Saímos do mundo familiar da discussão e entramos no desconhecido. É aqui que a história muda. Entramos nos bosques sussurrantes, o que, numa história clássica, seria mesmo o chamado à aventura. E de repente, quando a tensão está num máximo, algo acontece. Uma borboleta, com umas cores incríveis, aparece, quase como um convite. A raiva começa a dar lugar à curiosidade. E os dois, ainda sem fazerem a mínima ideia, dão o primeiro passo para longe da discussão e em direção à solução. Lá dentro da floresta, eles encontram uma figura que vai ser o seu guia, o seu mentor, o Senhor Corujão. É ele que vai ditar as regras deste novo mundo e que os vai guiar nesta transformação que está prestes a acontecer. E esta é a regra de ouro, a chave para tudo o que vai acontecer a seguir. O Senhor Corujão é muito claro. Aqui, a magia só funciona com gentileza. É uma frase simples, mas que vai ecoar ao longo de toda a jornada deles. Muito bem, com as regras do jogo definidas, chegamos ao primeiro teste. Vamos ver como é que eles se saem no caminho da escuta. A primeira prova acontece num lugar muito especial, o trilho do respeito mútuo. E as flores têm a forma de orelhas. É uma metáfora visual muito forte que nos mostra que ouvir não é só com os ouvidos, é com o coração. O primeiro passo é talvez o mais difícil de todos. O Lucas toma uma decisão radical. Ele para de falar e começa a sério a ouvir. E é nesse silêncio que se abre o espaço que era preciso para a compreensão. E aquilo que ele ouve, uau, transforma completamente a sua perspectiva. O avião, afinal, não era só um brinquedo para a Sofia. Era um símbolo, uma espécie de ponte de afeto para a avó que estava longe. De repente, o conflito deixa de ser sobre um objeto e passa a ser sobre sentimentos. Logo a seguir, é a vez da Sofia, porque isto tem de ser recíproco, claro, e ela descobre que o avião lembrava o Lucas do pai dele, que era piloto. Agora sim, ambos percebem que aquele brinquedo tinha um significado muito, muito profundo e pessoal para cada um. Então, qual é a primeira grande lição? É clara, não é? A verdadeira escuta não é ficar à espera da nossa vez de falar. É tentar mesmo perceber a história que está escondida por trás das palavras. É a empatia. A empatia é a chave que abre este caminho. Muito bem, primeira lição aprendida. Vamos agora para o segundo desafio, que se constrói em cima desta base da escuta. Chegamos ao rio da partilha. Esta segunda prova é muito visual, muito direta. Os peixes, todos juntos, num movimento perfeitamente coordenado, formam a palavra partilhar. É a própria natureza, literalmente, a mostrar-lhes o caminho. Mas partilhar o que exatamente? Aqui, o conceito vai mais longe. Falamos da partilha respeitosa. Ou seja, não se trata sobre partilhar objetos, é sobre partilhar espaço, tempo, sentimentos e, o mais importante de tudo, a compreensão que eles acabaram de ganhar um sobre o outro. E chegamos ao teste final. Este vai juntar tudo o que aprenderam numa única ação.
Uma ação que une. É o escudo da bondade. E aqui, a lição final ganha forma. Em vez de palavras que ferem, eles usam palavras gentis. Em vez de se afastarem, eles juntam-se. E descobrem uma coisa incrível, que a verdadeira força não está em atacar, mas sim em proteger a relação que eles construíram. E agora, claro, vamos ver o resultado de toda esta viagem na secção final da nossa história. Uma amizade transformada. E aqui está um momento da verdade. As palavras "eu não percebi", "devíamos ter conversado", são palavras simples, mas que têm um peso enorme. São a prova de que a empatia funcionou. E o abraço? O abraço não é só um gesto, é o selo, é a reconstrução da amizade. O Sr. Corujão volta para resumir tudo numa frase que, sinceramente, devíamos guardar para a vida. O respeito é, no fundo, sentir o que o outro sente. É tratar os sentimentos dos outros com o mesmo cuidado, com a mesma importância que damos aos nossos. E aqui temos o resultado final. Ao saírem da floresta, de mãos dadas, a amizade deles não foi só reparada, está visivelmente mais forte do que era antes. A discussão, afinal, deu lugar a um nível de ligação muito mais profundo. A viagem do Lucas e da Sofia termina aqui, mas a nossa continua. A Floresta do Respeito não é um lugar mágico e distante, pois não? É um estado de espírito. É uma escolha que fazemos em cada interação, todos os dias. E por isso, a pergunta final fica para cada um de nós, nos nossos próprios conflitos. Como é que estamos a construir a nossa própria Floresta do Respeito?